Meus irmãos, eu vos cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui para a nossa sexta aula de bibliologia. Sexta aula na página 27, página 27. Na aula passada, nós falamos sobre a primeira dispensação. Nós falamos sobre a primeira dispensação e a primeira aliança. Que nós falamos aqui sobre a dispensação da inocência e a aliança edêmica. E nós terminamos aqui a aula passada falando sobre essa dispensação, que ela terminou com um pacto que Deus fez, o pacto com o homem, e uma aliança chamada aliança adâmica. Deus precisou de fazer um outro pacto com o homem, e então neste pacto o Senhor precisou de firmar uma outra aliança com o homem. Foi a aliança adâmica, feita com Adão depois da desobediência. Depois da desobediência, aí ele foi expulso do jardim. E nós paramos aqui em Gênesis 3, versículo 14 até o versículo 19. Muito bem, meus amados irmãos, nesta aula agora nós iremos falar sobre a segunda aliança e a segunda dispensação. Estaremos falando aqui sobre a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, começando ali de Gênesis 3, a partir do versículo 1, e a segunda aliança, que é a aliança adâmica, que vai de Adão ao dilúvio. Então essa segunda dispensação e essa segunda aliança, ela vai de Adão até o dilúvio. Eu vou fazer uma introdução, daqui a pouco entraremos aqui na nossa apostila. Então, quando nós falamos sobre essa segunda dispensação, nós vemos que enquanto a primeira dispensação não teve uma duração muito certa, duração que eu falo, não teve um período de tempo muito certo na primeira dispensação, nós vamos ver que a segunda dispensação, ela
teve uma duração de 1656 anos. Então a segunda dispensação, ela teve a duração de 1656 anos. Foi o período que Deus, Ele deu ao homem o direito de acertar e de ser fiel diante de Deus. Podemos falar que foi um tempo que Deus deu para o homem regenerar e acertar a sua vida. Deus sempre está dando oportunidade para o homem. O nosso Deus, Ele é Deus de oportunidade. Então essas alianças e dispensações são oportunidades que Deus, Ele vai dando para o homem, esperando o homem consertar a sua vida, consertar o seu erro e ser fiel ao seu Criador, que deseja a nossa santidade. Muito bem. Então, neste período aí de 1656 anos, quando deu-se aí a tentação e a queda do homem, aí até Gênesis 2 e versículo 4, vamos ler, Gênesis 2 e versículo de número 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Temos visto muitas coisas boas, porém, nós vemos que o Senhor Deus, Ele criou muitas coisas boas para o homem. Vemos no momento aí da criação, eu falei na aula passada, que tudo que o Senhor criou, Ele disse assim, no final, e Deus viu que era bom. E quando Deus forma o homem do pó da terra, então Deus vai dizer, a Bíblia vai dizer, que Deus viu que era muito bom. Então tudo que Deus criou era bom, e quando Deus criou o homem, o Senhor viu que era muito bom, porém o homem, lá em Gênesis 3, ali está a cena onde o homem muda. A cena muda em Gênesis 3. Eu gostaria que um dos alunos lesse para mim Gênesis 3, até onde eu pedi para você parar. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o seu Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos,
e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e disse também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Amém. Nós observamos aí que no capítulo 3 a cena muda porque o mal aparece. Até então não existia o mal. O homem vivia num ambiente tranquilo, cheio de paz, gozo, harmonia, comunhão com Deus e uma vida plena de santidade até o capítulo 3. A gente pode observar que esse período da inocência foi um período muito curto. O homem conseguiu viver um período muito curto aí na dispensação da inocência. Aí nessa dispensação ele demorou muito pouco para transgredir a lei de Deus. Então vemos a cena mudando aí, porque o mal começa a aparecer, porque o tentador, com o aspecto de uma serpente, tenta a mulher, e ela comete o pecado da desobediência. A Bíblia fala que o pecado de desobediência é um pecado terrível. E como se não bastasse da mulher desobedecer a Deus ali, ouvindo a voz de Satanás por intermédio daquela serpente, Adão também resolve acompanhar a mulher e desobedecer a Deus. Se a serpente era simplesmente influenciada pelo maligno, ou se era uma positiva materialização de Satanás, nós não sabemos. Nós não sabemos se aquela serpente estava apenas influenciada por Satanás, ou se era realmente uma materialização de Satanás ali no jardim do Éden. Nós não temos como explicar isso aí. Não resta dúvida, porém, que, claro, Satanás foi a causa original da tentação. E disso nós não tenhamos dúvida, que Satanás, ele foi a causa original da tentação. E nós vamos encontrar em Apocalipse 12, versículo 9, e Apocalipse 20, versículo 2. Bruno, com Apocalipse 12, 9, e a pastora Dayana com Apocalipse 20, versículo 2. 12, 9.
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atraído para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Amém. Ao menos aí dá para a gente imaginar que é evidente que a serpente foi possuída por Satanás e chegou a ser identificada com ele, e o mesmo falou por intermédio dela. O mesmo falou por intermédio dela. Nós vamos encontrar isso lá em Gênesis 3, versículo 1 a 4. Lá vai dizer que a serpente falou. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: no fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então observamos aí que a própria Bíblia está falando que quem falou foi a serpente, e ainda chama ela de a serpente, o animal mais sagaz que todas as alimárias do campo. Então aí a Bíblia está sendo muito clara que quem falou foi a serpente. Então, se foi a serpente que falou, ela estava possuída por Satanás. Ela estava incorporada com o espírito de Satanás. Tudo bem até aí? Amém. Agora, uma pergunta que muita gente faz: por que Deus fez o homem com capacidade de pecar? Muita gente já me perguntou isso. Por que Deus fez o homem com capacidade para pecar? Podia haver criatura moral sem capacidade de escolher? Isso é outra indagação. Podia haver criatura moral sem capacidade de escolher? Deus seria justo se Ele fizesse você que está me escutando aqui agora, e colocasse você sem uma capacidade de você escolher o que você quer e te obrigar a ser o que Ele quer que você seja, você acha que Deus seria justo se Ele fizesse isso? Eu vou pegar o nome de um aluno que está aqui. Eu vou fazer o Bruno do pó da terra, e eu não vou dar ele o livre-arbítrio, eu não vou dar ele a oportunidade de escolher o que ele quer ser. Ele vai ter que ser o que eu quero que ele seja. Deus seria muito injusto. E vou mais além: não só injusto, mas também egoísta, se Deus fizesse um negócio desse.
Os irmãos concordam? Amém. Sim. Além de ser injusto, egoísta, porque ele ia fazer o homem com a intenção do homem prestar serviço à vontade do homem, ser totalmente para ele, em torno dele. As pessoas egoístas são assim. Eles não querem, eles querem que as pessoas giram em torno deles. Não, irmão, mas nós temos o direito de escolher, e glória a Deus por isso, porque Deus fez o homem com o direito de livre-arbítrio, de escolher o que ele quer. Por isso Deus colocou na frente do homem 2 caminhos e falou: olha, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Agora vocês escolhem aí qual é o caminho que vocês querem servir, mas eu vou lhes dar um conselho: escolha o caminho da vida para que viva. Escolha o caminho da vida para que viva, porque o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso. Deus é bom o tempo todo. É o diabo que não vale nada. Louvado seja Deus. Muito bem. Então vamos continuar aqui. A serpente ali foi possuída por Satanás. Chegou até a falar, né? Então Deus deu ao homem a liberdade. Deus deu ao homem a liberdade e o dom de Deus ao homem. Deus deu ao homem liberdade e deu a ele também o dom de Deus. Liberdade de quê? Liberdade de pensar, liberdade de escolher, liberdade de consciência, liberdade de consciência. E sendo assim, ainda usa essa liberdade para rejeitar e desobedecer o seu Deus, Deus que não sabia, ou melhor dizendo, de desobedecer o seu Deus. Deu tanta liberdade ao homem, Deus deu tanta liberdade ao homem, que deu ele até liberdade dele escolher se ele quer obedecer a Deus ou não. A isso aí cabe o homem. É uma liberdade que todo mundo tem. Todo mundo não tem direito de liberdade. Nós vivemos numa nação, num país que a lei é democrática, né? Democracia. O que é democracia? Liberdade de escolher o que você quer ser, o que você quer falar. Liberdade, democracia. Ninguém é bitolado, ou vou dizer, ninguém é obrigado a nada. A nada. Deus não é um Deus ditador que ia colocar uma lei de ditadura. Ou você faz ou você faz, ou você me obedece ou você me obedece. Não, não, não. Deus jamais trataria e jamais trata o homem desta maneira. Desta maneira. O homem tem a capacidade, Deus deu para ele a capacidade dele escolher o que ele quer ser. Deus deu a liberdade ao homem dele escolher se ele quer ir para o céu ou se ele quer ir para o inferno. Essa liberdade está
está na consciência e no coração do homem. Na consciência e no coração. Vamos mais um pouco aqui. Outra pergunta que alguém pode perguntar. Outra coisa que alguém pode perguntar é o seguinte: Deus não sabia que o homem haveria de pecar? Deus não sabia? Será que ele não sabia quando ele formou o homem? Sim, é claro que ele sabia. Ele sabia. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, um dos atributos de Deus se chama onisciência. Ele sabe de tudo. Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Ele sabe de tudo. Ele é onisciente. Então Deus tem os seus atributos, que é a onisciência, onipotente, porque Ele tem todo o poder, está com Ele, e a onipresença, Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Atributo este que o diabo não tem. O diabo não tem onisciência, nem onipresença e nem onipotência. Deus sabia sim que o homem ia desobedecer e ia pecar. Então vamos mais um pouquinho. Então, Deus previu as terríveis consequências disso e também previu seu resultado final. Deus previu a consequência dos pecados, da desobediência do homem, e também previu seu resultado final. Sofremos e tornamos a sofrer, e indagamos sem atinarmos. Por que Deus fez o mundo assim? Um dia, porém, depois de tudo tiver chegado à plena realização, nosso sofrimento acabará e todos enigmas se deslizarão. E assim, desobedecendo, pecaram e tornaram sua consciência, a sua inocência, e trocaram sua inocência por uma consciência acusadora, porque vieram a pecar, então foi trocada a sua consciência inocente por uma consciência acusadora. Sua ignorância por um conhecimento do bem que tinha desprezado e do mal que não podia remediar. Então agora o homem tinha seus olhos abertos para descobrir o que teria sido mais feliz, e ignorou-se e, impelidos por um sentimento de vergonha, trabalharam inutilmente para
cobrir a sua nudez. Filosofei um pouco aqui para os irmãos entenderem um pouco sobre essa desobediência do homem, porque o que acontece é o seguinte: todas as vezes que o homem sai da presença de Deus, e falando no homem, fala na mulher também, e que desobedecem a Deus, a primeira coisa que acontece com o homem, primeira coisa, é querer tapar o seu erro, esconder o seu erro. Primeira coisa que acontece é o homem querer esconder o seu erro, ele não quer admitir que errou. E a segunda coisa que acontece é ele querer fugir, ele não quer assumir o erro, ele quer fugir. Por isso que Adão e Eva, quando pecaram, eles tentaram fugir de Deus, esconder por entre as ramagens do jardim, e além disso tentaram fazer as suas próprias vestimentas, suas próprias roupas, para cobrir a sua nudez. Só que o homem pode procurar qualquer subterfúgio para tentar esconder de Deus, ou também cobrir a nudez do pecado, que ele não vai conseguir. Ele pode conseguir por algum tempo, mas aquilo que ele está tentando esconder, um dia vai se desfazer. Porque Adão e Eva fizeram cozeram roupas de folhas de figueira e tamparam a sua nudez. Só que a folha de figueira foi murchando. A folha de figueira foi murchando e foi secando, e o homem começou a ficar desnudo novamente, até que Deus aparece no jardim. Como todo dia Deus passava no jardim pela viração do dia, agora Deus está passando no jardim, e Deus agora vai chamar o homem. Eu fiz essa introdução para nós entender melhor sobre essa segunda aliança e esta segunda dispensação. Então, muito bem, deu para entender aí então que a aliança adâmica, exige sacrifício de purificação do homem através de sacrifício de holocausto para se chegar a Deus. Então esta é a aliança adâmica. O Senhor fez uma aliança com o homem. Olha a diferença. Antes do homem vir a pecar contra Deus, a desobedecer às ordens de Deus, o homem não tinha livre acesso de chegar a Deus, porque Deus passava todos os dias pela viração do dia. Essa viração do dia é 6 horas da tarde. Deus passava no jardim
E ali Deus tinha um relacionamento espiritual com o homem. Deus interagia com o homem. Deus falava com o homem face a face, e o homem falava com Deus face a face. O homem via, ele tinha o privilégio de contemplar a face de Deus, de ver Deus face a face. Sabe por quê? Porque o homem era puro, o homem não tinha pecado, o homem estava com a pureza no seu coração. O homem estava com a pureza no seu coração, não tinha pecado. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Isaías 59 está escrito assim: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem tapados seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas o vosso pecado é que faz divisão, separação, muralha entre vós e Deus, e esconde o rosto de vós para que não vejam. Então, o homem podia ter acesso a Deus quando Deus passava no Éden. O homem tinha a liberdade de sentar junto com Deus, falar com Deus, conversar com Deus, vendo Ele face a face. Mas agora o homem vem cair no pecado. Nós estamos na página de número 27. O homem vem a cair no pecado. Aí, como o pecado faz separação entre o homem e Deus, como o pecado faz assim, o pecado põe o homem de costa para Deus, de costa para Deus. Então agora, para o homem conseguir chegar-se a Deus, agora a história muda. Deus teve que fazer uma aliança com o homem, e nesta aliança exige sacrifício, e sacrifício de purificação do homem através de holocausto, para ele se chegar a Deus. Agora o homem ia precisar de fazer o derramamento de sangue de um cordeiro para se purificar e oferecer um sacrifício e holocausto para ele conseguir chegar até a Deus. Já começou a dificultar por aí, né? Começou a ficar difícil aí. O acesso antes era livre, né? Agora não. Agora o homem não pode mais contemplar a face de Deus, porque o pecado está imperando, o pecado está dominando. Vamos falar um pouco sobre a dispensação da consciência. Compreende entre a queda e o dilúvio. Quer dizer, a dispensação da consciência, ela vai da queda do homem até o dilúvio. O homem reconhece o bem e o mal, porém se decide pelo mal. Observamos bem, meus irmãos, que ainda hoje a história é a mesma. O homem, ele sabe distinguir entre o bem e o mal, só que ele acaba
pendendo para o mal. Sabe por quê? Essa carne nossa aqui, ó, essa carne pecaminosa, podre, contaminada pelo pecado, ela só puxa para baixo, ela só puxa para as coisas terrenas, ela só puxa para as coisas que desagradam a Deus. Só que nós temos um Espírito, que este Espírito veio de Deus, enquanto a carne puxa para as coisas da carne, o Espírito, ele puxa para as coisas de Deus. Então, para o homem conseguir dominar a carne para fazer as coisas boas, para fazer o bem e obedecer a Deus, ele precisa estar numa plena conexão, conectado nas coisas de Deus. Ele precisa estar conectado. Se ele desconectar um pouquinho, um minuto, ele faz coisa errada. Ele tem que estar conectado. É por isso que a Bíblia fala: se já estáis ressuscitado com Cristo, então buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, porque as que são da terra são temporâneas, mas as que são de cima são eternas. Então, quando nós buscamos as coisas de cima, nós estamos fortalecendo o nosso espírito, e fortalecendo o nosso espírito, nós fortalecemos também a nossa alma. Então, existem dois leões dentro de nós. Um é a carne, o outro é o espírito. Então, se você alimentar o leão, que você alimentá-lo mais, esse vai ficar mais forte, e o que você deixar ele passar fome vai ficar mais fraco. Então, se você deixar a sua carne passar fome, quer dizer, a carne está pedindo as coisas do mundo, as novidades que o mundo oferece, que são tantas, né? São tantas, são inumeráveis. As novidades que o mundo oferece: prostituição, lascívia, glutonaria, inveja, bebedice, adultério, e por aí vai. São muitas coisas, vícios, e por aí vai. Orgia. Se você deixar a sua carne, que está pedindo para participar dessas coisas, isso que alimenta a nossa carne, se você deixar a sua carne sentir fome dessas coisas e não alimentá-la, e você então alimentar o seu espírito, que o seu espírito está clamando por Deus, o seu espírito está clamando por uma eternidade no céu, o seu espírito, ele pede, ele clama por uma vida de comunhão com Deus, de oração, jejum, leitura constante da Bíblia, amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, temperança. Se você então fazer isso, o seu espírito vai ficar fortalecido. Então é outro leão. Você está alimentando este leão, que é o seu espírito. Então ele vai ficar mais forte
e você vai vencer as obras da carne. Então é isso aí, meus irmãos. Aí está o segredo da vitória. Aí está o segredo da vitória. E nós vemos que porque o homem passou a reconhecer, distinguir o bem e o mal, e ele então se decidiu pelo mal, então aí ele teve que passar pelas consequências, a consequência do juízo. Deus trouxe o juízo sobre o homem. Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Continua lendo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Vai até o 11. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Continua mais um pouco. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente desta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Amém. Amém. Então, nós vemos aí o juízo de Deus vindo sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente e até sobre a terra, porque o pecado agora estava imperando, e Deus traz o juízo e todo mundo paga aí, né? Ele faz o juízo, ou ele arma um tribunal ali, ele monta um tribunal ali no jardim, ele faz o julgamento, né? Vamos para o significado, para que os irmãos entendam melhor essa dispensação da consciência. Com a entrada do pecado, o homem passou a conhecer também o mal, entrou na posse da consciência, e o homem passa a ser guiado pela natureza pecaminosa. Então nós observamos que com a entrada do mal, quando o homem passa a conhecer o mal,
Então agora o mal toma posse da sua consciência e o homem passa a ser guiado pela natureza pecaminosa. O homem passa a ser guiado pela natureza pecaminosa. Antes do homem pecar, ele não tinha essa natureza. Eu já disse aqui na aula passada que o homem não tinha natureza pecaminosa porque o homem só tinha consciência de Deus. O homem só tinha consciência de Deus. O homem não tinha consciência nem de si mesmo. Sabe por quê? Ele estava nu e não sabia que estava. Ele não tinha consciência de si. Ele e a mulher estavam nu já no jardim, mas não tinha consciência de si. Deus fez o homem para ter consciência só dele, só tributar louvor e glórias e honra ao nome dele. O homem não tinha consciência de si. Mas depois que ele pecou, aí sim, ele percebeu que estava nu. Aí alguém pergunta, mas por que ele não percebeu antes? Sabe por quê? Porque ele estava vestido da glória de Deus. Ele estava vestido da santidade de Deus. Por isso ele não percebeu antes que estava nu, porque ele estava vestido da glória, da santidade de Deus. A santidade de Deus era plena na vida do homem. O homem tinha uma santidade plena, completa. Era um homem perfeito, era um varão perfeito. Ele tinha a varonidade perfeita. Só que o pecado acabou com a santidade do homem. Acabou, tirou a perfeição. Era tudo que Satanás queria, era tocar na obra mais sublime que Deus fez e colocou naquele jardim. Era fazer isso aí. A estratégia de Satanás ainda não mudou. Ela é a mesma até hoje. Até hoje. Ele quer fazer o homem ir se degradando, caindo no pecado a cada dia mais. Mas se nós seguir pelo caminho da santidade, da santificação, buscando a Deus, nós vamos subir os degraus da santificação. Nós vamos ir aos poucos, porque é gradual. Ninguém fica santo de uma noite por dia. Mas existe alguém santo, reverendo? Todo mundo é pecador, mas o sangue de Jesus nos torna santo. O sangue de Jesus torna o homem santo, porque quando Deus olha lá do céu para o homem regenerado, tá? Estou falando para o homem regenerado. Quando Deus olha lá do céu, com os olhos de Deus não pode contemplar o pecado, porque o profeta menor, me parece que é Naum, vai falar que os olhos de Deus é tão santo que não pode contemplar o pecado. Então, o que vai acontecer? Que Deus, quando olha para o homem, ele vê o sangue de Jesus sobre a vida do homem que aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e foi regenerado, foi purificado. Então, é assim que nós nos tornamos santos. Nos tornamos santos. Então nós vamos alcançando degraus na santificação, e nós podemos chegar a ser 30% santo, podemos chegar a ser 60% santo, e nós temos a esperança de um dia alcançar a plenitude da santidade. E aí nós vamos ser então alcançar a varonidade perfeita.
santo, 100% santo. Mas quando é que isso vai acontecer? Só quando as trombetas de Deus tocar. E aí nós vamos ter um corpo transformado, igualmente o corpo de Jesus Cristo, e nós iremos então ser semelhante a Ele, como o apóstolo João diz na sua epístola, que nós seremos semelhante a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos, e todos quantos nele têm essa esperança, purifica a si mesmo, como Ele também é puro. Muito bem. Tudo bem daí, meus irmãos? Amém. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então esse é o significado, tá? Dessa dispensação da consciência. Vamos para a responsabilidade do homem. Deus agora vai dar responsabilidade para o homem. Responsabilidade. E a responsabilidade é esta: o homem vai ter que tomar decisões. O homem vai ter que ser governado. O homem nasceu para ser governado? Sim ou não? Não. O homem nasceu para governar. Não foi isso que Deus falou? Quando Ele criou, formou o homem, o que Ele falou? Domina. Domina sobre toda a terra. Domina sobre todos os animais, sobre todos os répteis e sobre todos os peixes que estão no mar, sobre tudo. Domina. Deus fez o homem para dominar, para governar. Deus fez o homem para ser, sabe o que é? O Senhor da terra, o dono da terra, o Senhor da terra. Deus entregou a chave da terra na mão do homem e deu para ele a autoridade e a capacidade de governar. Tudo que há na terra e no mar teria que se submeter ao homem. Mas o homem entregou na mão de Satanás esse governo. Entregou esse governo na mão de Satanás. Então agora, ao invés do homem governar, agora ele vai ser governado. E governado por quem? Pela sua própria consciência. Então agora dá-se início o sacrifício de animais. Gênesis 3 e 2, vamos ler? Depois o capítulo 4, versículo 1 ao 4, e Hebreus 11, 4. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Gênesis 3, 2. 4, 1 a 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a um irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das tuas ovelhas e da tua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas.
Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Está vendo aí? A consciência dá-se o início a sacrifício de animais. Esse sacrifício de animais aqui é para purificação de pecado, é para o homem se purificar a sua consciência com respeito ao pecado que ele praticava. Por isso o sacrifício tinha que ser de animais. Está aí. Então, por que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim? Porque quando Deus ele firmou a aliança com Adão e Eva, a primeira coisa que Deus fez foi, depois dele firmar a aliança, ele preparou uma redenção, dizendo para a mulher e para a serpente: olha, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Deus pega ali, forma, ele faz um altar ali e vai falar com o homem: olha, você vai aprender a fazer agora o sacrifício para expiação do seu pecado. E naquele tempo, irmãos, a palavra de Deus era passada verbalmente de um para o outro, porque não tinha a escritura, era passado verbalmente. Então, Deus, ele faz ali no jardim um altar, e a Bíblia vai dizer que Deus, ele pega um cordeiro e ele vai degolar aquele cordeiro em cima do altar, vai mostrar a Adão como que ele vai fazer o sacrifício de animais para expiação do pecado. E ele vai fazer a expiação do pecado, ele mostrando ao homem como o homem iria fazer para conseguir se aproximar de Deus. Era só através de sacrifício de sangue. Sacrifício de sangue. Daquele cordeiro, Deus pega a pele, faz vestimenta, veste o homem. Creio que eu devo falar disso mais para frente. E veste a mulher. Com certeza, Adão e Eva passou isso para os seus filhos, para Caim e Abel. Olha, quando vez que vocês pecaram contra Deus, vocês vão ter que pegar um animal. Esse animal não pode ter defeito. Esse animal tem que ser um animal virgem. Tem que ser um animal que ainda está mamando, e você vai pegar esse animal, vai oferecer, vai derramar o sangue, porque esse sacrifício é uma simbologia, é uma tipologia do Cordeiro de Deus, que vai vir para morrer. Esse sacrifício é uma tipologia que um dia a semente da mulher vai vir para morrer no Calvário e ali perdoar de uma vez por toda o pecado da humanidade. Então, eu estou conjecturando aqui, né, do meu jeito, para você entender melhor. Então ali Abel aprende, Caim aprende, do mesmo jeito. Só que Abel,
ele tipifica o crente fiel, aquele que ouve a palavra e guarda e pratica. Ele guarda e pratica. Caim é o tipo daquele crente que ele ouve a palavra, mas ele não põe a palavra no coração, ele não guarda no coração. Quando ele vai fazer o culto dele, ele quer cultuar do jeito dele. Ele não acha que tem que ser do jeito que Deus quer, ou do jeito que a Bíblia manda. Ele acha assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Esse é o problema de muita gente, irmão. É querer ser crente do jeito dele. É querer ser crente do jeito dele. Esse foi o problema de Caim. O meu pai me ensinou, eu aprendi que eu tenho que fazer assim. Mas não, deixa esse negócio de cordeiro para lá. Eu sou lavrador da terra, eu vou trazer legumes. Eu vou trazer legumes. Ele não podia vender, pegar aqueles legumes lá e trocar com seu irmão? Olha, eu não tenho animal, porque eu sou lavrador da terra, mas vamos fazer uma troca aqui, eu te dou os legumes e você me dá o animal para eu oferecer a Deus. Não foi porque ele não tinha, não. Muito pregador prega aí e fala que Abel ofereceu legumes é porque ele não era pastor de ovelha, porque não tinha animal. Isso é história de carochinha. Entendeu? Isso é procurar subterfúgio. Porque quem não tem, consegue. A própria palavra fala aqui no versículo 7. Fala para nós, lê para nós. Vou ler a partir do capítulo 4 de Gênesis, a partir do 3. Quando fala assim, que aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para as suas ofertas, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e te decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação também para ti? Né? Então, se ele fizesse o mesmo, ele também iria aceitar. Com certeza. E se não fizeres bem, o pecado jaz à sua porta, e para ti será o teu desejo, e sobre o seu desejo te dominará. Isso aí chama apostasia. Caim, ele preferiu apostatar, porque a palavra apostasia significa desviar da doutrina que você aprendeu. Você vai desviar, vai sair fora dela e vai arrumar um outro jeito, um outro jeitinho para você querer chegar-se a Deus. Não vai dar certo, o pecado já da porta. Não tem outro jeitinho. O jeito é do jeito que o Senhor ele colocou escrito nas Escrituras. É fazendo o sacrifício. Então, eu não tenho aqui agora não, mas mais para baixo aqui deve ter. Vai estar falando lá em Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então olha por que Deus atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim, que a oferta de Abel teve derramamento de sangue e Deus perdoou os pecados, mas para a oferta de Caim não teve derramamento de sangue. Então, quando a pastora está procurando ali, enquanto ela acha o versículo, eu vou ainda continuar falando mais um pouco aqui. Hebreus 9, 22. Tá. Só um minuto. Então, Abel
ele oferece ali no jeito que ele aprendeu, derramando o sangue daquele animal, né? Mas Caim, ele vai apostatar. Ali aconteceu a primeira apostasia. A primeira apostasia. Lê para nós. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Qual é o versículo? Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Para os irmãos aí que estão nos assistindo, viu? Quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Está aí a resposta que muita gente gostaria de saber. Por que Deus aceitou a oferta de Caim e não aceitou a de Abel? Ou melhor, ao contrário, por que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim? É porque Abel fez certo, Caim fez errado. Nós temos que tomar cuidado para não cair nesse erro de fazer errado. Nós temos que procurar fazer certo. Nós temos que procurar fazer certo, né? E a Bíblia, se nós quisermos fazer certo, é só nós ir pela Bíblia, que a Bíblia vai nos ensinar o caminho certo. Examinar as Escrituras, e porque vós cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Amém. Alguma dúvida? Posso continuar? Amém. Agora, Deus dá a responsabilidade para o homem. O homem cai porque ele não consegue cumprir com sua responsabilidade. Então o que vai acontecer? Deus vai trazer o juízo. O início dessa dispensação começa com o relato do homicídio de Abel, encerra com a terra cheia de violência. Em Gênesis 6 vai falar. E 11. Gênesis 6 e 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A violência começou com quem? Com Caim. E a violência foi generalizando, foi aumentando até encher a terra de violência. Então Deus destruiu a terra com o dilúvio. Gênesis 3 e 17. E Adão disse, 3 e 17? Sim. 6 e 17. Gênesis 6 e 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Abaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Amém. Esta segunda dispensação se chama dispensação da consciência, porque a humanidade tinha que se conduzir segundo as normas ditadas por sua consciência. Por isso essa dispensação se chama dispensação da consciência, porque a humanidade agora tinha que se conduzir segundo as normas da sua consciência. Então ele tinha que ter consciência que ele tinha que fazer certo, que ele tinha que obedecer, que ele teria que fazer certo, né?
e que teria que obedecer o que Deus tinha determinado para eles. Então essa dispensação começa aí em Gênesis 3, versículo 23. Lê para nós aí. 3:23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, Expulsou-lhe. para lavrar a terra de que fora tomado. Vemos? Começa aí quando Deus expulsa o homem e a mulher para fora do jardim. Por que Deus fez isso? Expulsou o homem para fora do jardim. Por amor. Deus fez isso por amor e por misericórdia. Deus fez isso, sabe por quê? Se o homem já tinha desobedecido e ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, com certeza, se ele continuasse no jardim, ele ia querer comer da árvore da vida. E se ele comesse da árvore da vida, ele iria viver uma vida eterna de pecado, uma vida eternamente em pecado. Então, para que o homem não vivesse uma vida eterna de pecado, Deus, por amor e por misericórdia, expulsa ele do jardim, e Deus, ele promove uma válvula de escape para que o homem venha a se regenerar e venha voltar a contactuar com ele. Por sua experiência na dispensação da inocência, o homem aprendeu que a desobediência a Deus era mal e que a obediência era boa. Agora, com sua consciência feita à semelhança de Deus, ele foi deixado em liberdade para obedecê-lo. Terminou com o dilúvio. Essa dispensação durou 1656 anos. Essa dispensação da consciência durou 1656 anos e terminou com o dilúvio, destruindo toda a terra. Toda a terra. Só sobrou Noé e sua família, que foi 8 pessoas. Vamos ver sobre as circunstâncias favoráveis. Em toda dispensação, Deus coloca diante do homem circunstâncias favoráveis. Nessa dispensação, as circunstâncias favoráveis que Deus coloca a dispor do homem, à disposição, o homem tinha a promessa da redenção de Deus. Promessa de redenção. Aqui, a semente da mulher livraria, a semente da mulher o livraria, juntamente com a criação da maldição. A semente da mulher ia dar o livramento ao homem, juntamente com toda a criação, porque todo mundo, todo ser humano que nascia dali para frente, nascia debaixo da maldição. Mas tinha uma válvula de escape, e a válvula de escape era a semente da mulher. Adão mostrou sua fé na promessa
ao colocar o nome de Eva na mulher. Eva significa vida ou a mãe de vida. Eva foi a mãe da vida espiritual por sua semente, Jesus. Então Eva aqui, ela foi a mãe de vida. Explicando melhor, ela foi a mãe da vida espiritual por causa da sua semente, a semente que viria dela, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Adão adorava a Deus e oferecia holocausto por seus pecados. Certamente Deus lhe ensinou isto quando matou os animais para a sua primeira roupa. Com estas circunstâncias favorável, o princípio da dispensação da consciência foi tão perfeita como o da inocência. O princípio da dispensação da consciência foi tão perfeito quanto como a da inocência. Deus é um Deus de perfeição, né, irmãos? Tudo que Ele faz é perfeito. Ele é perfeito e justo. Então nós já estudamos aqui sobre o que é aliança adâmica, o que é a dispensação da consciência, o seu significado, a responsabilidade do homem. Agora nós aprendemos o que é sobre as circunstâncias favoráveis. Agora vamos falar sobre a prova. Deus sempre coloca uma prova para testar o homem. Deus sempre põe uma prova na frente do homem para testar a obediência dele. E é aí que nós vamos ver agora em Gênesis 4, versículo de número 7. E se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Com a dispensação da inocência e as outras, esta também tinha que ter a sua prova. Sua lei foi sua consciência. Pelo pecado, na primeira dispensação, o homem perdeu a consciência de Deus. Eu disse lá atrás que o homem só tinha consciência de Deus. O homem perdeu essa consciência e ganhou a consciência de si mesmo. Ô, irmão, seria tão bom se o homem até hoje tivesse somente a consciência de Deus, não é verdade? Mas agora o homem passou a ter consciência de si mesmo. Consciência de si mesmo. Então ele tinha que ter ali agora o poder de decidir o que ele ia fazer. Ele ia obedecer a Deus? Ele ia fazer a vontade da carne ou a vontade do Espírito? Ele ia agora ser dominado pela sua própria consciência. Isso quer dizer que em vez de conhecer e ver os atos, estado e caráter de Deus, que ele começou a prestar conta a seus próprios atos. Seus próprios atos, estado e caráter, quer fossem justos
ou injusto, o homem ia ter que pagar. Ele ia ter que pagar pelos seus atos. Até hoje, agora é assim. Nós pagamos pelo nosso ato, os nossos atos. Se nós fazermos coisas justas, nós vamos receber coisas justas. Mas se nós fazermos coisas injustas, vamos receber também injustiça. Sabe por quê? A lei da reciprocidade, ela é uma grande realidade. A lei da reciprocidade é a lei do toma lá da cá, plantou, colheu. Plantou, colheu. A lei da semeadura e da colheita. Por isso, precisamos observar o que estamos semeando, porque ninguém foge da colheita. Semear, você semeia o que você quiser, mas saiba que lá na frente você não vai fugir da colheita. Não vai fugir. Você vai colher aquilo que você semeou. E esta é uma verdade absoluta. Muito bem. O homem tinha que obedecer às determinações de sua consciência. Sua consciência estava em bom estado, e sendo assim, indica corretamente o bom e o mal, o correto e o incorreto. Amém? Amém. Podemos distinguir 9 estados ou classes de consciências na Bíblia. Prepara aí que nós vamos ler. Nós vamos distinguir agora 9 estados ou classes de consciências na Bíblia. A primeira está em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que vai falar da consciência cauterizada. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso. Primeira classe de consciência cauterizada. O que é consciência cauterizada? Sabe o que é consciência cauterizada? É quando você não se... o pecado que você pratica não te incomoda mais. Quando a pessoa começa a praticar um certo tipo de pecado, ou de transgressão, de desobediência, no início ele começa a ficar incomodado com aquilo. Ele tem angústia, ele entristece, ele fica com vergonha. Se for alguma coisa que ele faz escondido, ele não vai ter vergonha dos outros, mas ele vai ficar com vergonha de Deus. Adão não envergonhou de Deus? Adão não foi se esconder porque estava com vergonha. Ele começa a ter vergonha. Quando ele dobra o joelho para orar, a primeira coisa que vem na mente dele: eu cometi aquele pecado tal, será que Deus vai me ouvir? A dúvida, só dele começar a pensar na dúvida, isso aí já é um problema. Será que Deus vai me ouvir? Aí ele ora, pede perdão, Deus perdoa, porque Deus é misericordioso. Mas amanhã ele comete o mesmo pecado, aí ele fica com mais vergonha ainda. Aí ele vai lá diante de Deus com muita vergonha, pede perdão de novo, mas amanhã ele vai cometer o mesmo pecado, e ele vai pecando, daí a pouco ele já não ora mais, ele já não vai orar mais, daí a pouco ele vai
continua pecando, ele vai começar a achar que o tempo vai apagar o pecado dele. Aí começa essa palavra que se chama consciência cauterizada. Já cauterizou aquele pecado que ele comete, já ficou normal para ele. Quando o homem, isso é importante que eu vou falar, quando o homem começa a não se importar mais com o pecado que ele pratica, é sinal que o Espírito Santo de Deus não está mais na vida dele. Porque quem incomoda o homem por causa do pecado que ele comete é o Espírito Santo de Deus. E quando o homem já começa a não ficar incomodado mais, e ele peca e fica tranquilo, praticando o mesmo pecado, é porque o Espírito Santo já saiu dele há muito tempo. Ele precisa voltar para Deus. Ele se afastou de Deus. Ele se afastou de Deus. Ele se apostatou. Ou ele apostatou-se de Deus, da presença de Deus. Ele está na condição de Caim. Ele caiu na mesma condição de Caim. Mas, e aí, reverendo? O que eu tenho que fazer? Procurar voltar para Deus. Não sei se é 2 Crônicas, capítulo 15. Vai falar assim. Não sei se é para o rei Asa, mas vai estar escrito assim: ó Israel, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se vós o deixardes, Ele também vos deixará. Mas se vós procurardes, Ele deixará ser achado por vós. Então quer dizer, o Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se nós deixar o Senhor, Ele também vai nos deixar. Mas no dia que nós procurar a encontrar com Ele, Ele vai deixar ser achado por nós. Que maravilha! Ele vai deixar ser achado por nós. Já deu quantos minutos?